Débora Nunes, eu sou mulher negra, feminista, do Vale do Mucuri, na cidade de Teófilo Otoni. Tenho 24 anos, sou bacharel em Direito, sou estagiária em Direito também, sou atriz e produtora do coletivo de teatro Senagô e vou falar um pouco sobre cotas raciais. As cotas raciais fazem parte das ações afirmativas, né? As ações afirmativas são políticas públicas pensadas para igualdade política e social. O Brasil não é o primeiro país a ter ações afirmativas com legislação de cotas. Salvo engano, o primeiro país foi a Índia, por conta da desigualdade das castas, né? E num contexto histórico brasileiro, a gente sabe que o Brasil por muito tempo fomentou o discurso de igualdade racial, fomentou o discurso de equilíbrio racial, o discurso de que não existia racismo, só que ainda assim, apesar disso, o Brasil era sempre representado por pessoas brancas nos espaços de poder. A partir dessas percepções sociais, vistas no contexto que prezava pela política de embranquecimento, então a população negra, por ser a maioria no país, ainda assim não era a maioria nos ambientes de poder, nas universidades, nas empresas. Então foi pensada a lei de cotas. A Constituição Federal Brasileira, ela tem dois princípios norteadores muito importantes, que é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, e o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da igualdade, ele fala que as pessoas devem ser vistas como iguais, independentes de gênero, raça, classe e etc. O entendimento desse princípio é uma frase muito comum para quem é da área do direito, para quem não é também, que é tratar os iguais na medida das suas igualdades, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. O que significa isso? O princípio da isonomia, ele preza por tratar as pessoas diferentes na medida em que elas são diferentes. Então, se determinadas pessoas precisam de uma política pública para que ele alcance um lugar que outras já estão, o princípio da igualdade, ele vai estar atento a isso. E o princípio da dignidade da pessoa humana é que todo ser humano merece viver com um mínimo de dignidade. E que todo ser humano, e esse mínimo de dignidade, tem várias discussões sobre até onde vai esse mínimo, mas não é o que a gente pensa aqui. Então foi criada a Lei de Cotas, que é a Lei 12.711 de 2012, que preza pela entrada de pessoas pretas nas universidades, nos concursos públicos e também em outros espaços. E aí a gente tem várias perspectivas. A população negra entrou muito na universidade nos últimos anos, só que a sua permanência na universidade ainda é muito pouca. Porque a gente acessa a universidade, mas tem a questão de transporte, tem a questão de acesso à internet, tem uma metodologia do qual nós não fomos preparados para entrar. Então é muito fácil para uma pessoa branca que teve uma educação de qualidade, por uma escola particular, ou que nunca precisou trabalhar ainda na adolescência. Então, enquanto é mais fácil para uma pessoa branca que saiu dessa educação, uma pessoa branca privilegiada, que saiu dessa educação de classe média alta, ir para a universidade e se identificar com a linguagem da universidade, é mais difícil para uma pessoa preta que veio da periferia com uma educação em defasagem, por um ambiente familiar que também não colaborou, permanecer na universidade, seja porque não consegue identificar o conteúdo e ter o entendimento do conteúdo, seja porque é longe demais, seja porque não consegue bolsa, ou a bolsa não é o suficiente para a estadia dessa pessoa e ela precisa trabalhar. Essas são as dificuldades ainda com a lei de cotas em existência. Mas a gente não pode negar que a lei de cotas está sim colaborando com a atuação da população negra nos ambientes que formam ideias e poderes. Então, para além da universidade e da permanência na universidade, a gente também tem um mercado de trabalho. Enquanto a gente teve anos de uma política que prezou pela igualdade social,
e fez com que várias adolescentes, várias crianças entrassem nos ambientes, entrassem na universidade, mas também não teve uma preparação para a sociedade lidar com um profissional preto, um profissional periférico. Então, aquela pessoa, além de não de as empresas, os locais não estarem preparados para lidar com essa identidade, com essa humanidade dentro da sua cartela de profissionais, sem ser racistas com essa pessoa, também não tem um fomento dessas pessoas no mercado de trabalho, porque ainda se preza por uma boa aparência. E a gente sabe que a boa aparência no Brasil não é uma boa aparência branca. Né? Eu sou Claudilene da Costa Ramalho. Eu sou professora da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha-Mucuri, aqui em Teoflotone. E eu sou doutoranda em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo. Aqui na UFVJM, eu participei, né, da banca de heteroidentificação. No caso, foi para concurso, mas também tem para alunos. Eu não participei para alunos. E as cotas raciais, elas são muito importantes. As cotas raciais é uma conquista do nosso povo, do povo negro. E por quê? Foram 300 anos de escravidão, onde pessoas saíram sem nada. Então, nós precisamos, sim, de formas de reparação enquanto que a gente não derruba esse sistema racista. Eu não tive a oportunidade, porque no período que eu entrei, pela quantidade de vagas, não foi cota, e nem pelo doutorado também, porque não tive essa possibilidade de ingressar via cotas, mas enquanto mulher negra, eu sei da relevância das cotas raciais para que de fato a universidade ela deixe de ser uma universidade branca. As universidades públicas, o serviço público, historicamente é branco. A maioria dos meus colegas de mestrado era branco. A maioria dos meus colegas de doutorado eram branco. Eu sou professora do curso de Serviço Social aqui na UFVJM. O curso de Serviço Social, ele é um curso que tem uma presença mais forte de pessoas negras, né? Mas quando a gente olha ainda cursos como medicina, a gente vê a quantidade, aqui na UFVJM, por exemplo, a maioria dos alunos são brancos. Então, assim, é uma questão que a gente precisa refletir, né? As cotas raciais, precisamos lutar por elas, para fortalecer elas, isso é uma luta constante. E precisamos avançar, sim, em políticas de inclusão, em políticas que possibilite a reparação desse processo do racismo e, no caso, né, eu como mulher negra, e do sexismo também, que oprime, que silencia, que impossibilita que pessoas possam acessar as políticas públicas, acessar a educação, acessar muitas vezes uma saúde de qualidade. A lei de cotas surgiu e fez com que muitos de nós fôssemos o primeiro de várias gerações a pisar em determinados ambientes. A permanência da lei de cotas, porque ano que vem ela vai passar por uma revisão, é de suma importância, porque a gente passa por um momento político que voltou com o Brasil para aquela mesma identidade de carências. Então, voltou com um corte de verbas nas universidades e com menos concursos. Então, assim, a permanência da lei de cotas futuramente é para que nós não sejamos os primeiros e os únicos, né? Mas que a gente possa possibilitar que gerações à frente entrem nesses ambientes e permaneçam lá, e que o mercado de trabalho também seja formado para receber essas pessoas. Com todo esforço, né? Consegui. Até hoje eu olho para trás, eu não sei de onde eu tirei forças, não sei como eu consegui me manter durante tanto tempo, né? Nunca tive nada estável assim, era bolsa de faculdade, o estágio no Encena. Então era tudo muito instável, a qualquer momento, né, eu poderia não ter mais. E, enfim, no final deu certo. É um processo que passa num piscar de olhos. E aí, quando você olha para trás, pronto, já tá feito, né? Então, o que me deixa mais assim com a consciência tranquila é que eu aproveitei o máximo que eu pude,
E quando dizem que formação não é só dentro do espaço de aula, não é só sobre chegar em casa e estudar mais, é sobre frequentar lugares e espaços eh, que vão te fazer uma pessoa melhor também, né? Não tem como dissociar uma pessoa boa de um profissional bom também.